Olá, e começa mais um Arquidecor Show pela Vesa TV, o nosso programa sobre arquitetura, decoração e tudo sobre interiores. Sou Jaque Brito e toda semana estou aqui com dois convidados bem especiais para trazer assuntos mais diversos. Hoje meus convidados, inclusive uma até já estudou comigo, então ó, tem muita conversa boa por aqui hoje. E hoje eu vou começar pedindo para vocês se apresentarem. Eu tô aqui com a Thalita também. A Thalita é arquiteta. Isso, eu sou arquiteta. Tudo de obra. Sim. Já se apresenta, Thalita. Fala um pouquinho de você. Eu sou arquiteta. Eu sou proprietária da Tebarce Gerenciamento e Arquitetura. E o meu foco principal é gerenciamento e execução de obras. Então, eu também faço a parte de projetos, mas com especialização em execução e gerenciamento das obras. Então, é fazer valer o projeto a pena. De cabo até o final. Adorei, adorei. A gente tem muito o que conversar. E o Ian, designer de interiores. Sim. Bem-vindo, Ian. Obrigada por Muito estar obrigado. aqui. Eu sou proprietário do Estúdio de Orleans, sou designer também e estou mais focado na parte de projeto e modelagem 3D, a arte 3D. Então, também participo, tenho alguns projetos que faço acompanhamento de obra também, faço executivo, mas hoje o foco principal está na parte de modelagem 3D, nessa visualização 360, para o cliente conseguir entender melhor o projeto, né? E são super realistas, né? São lindos. Eu sou meio suspeita a falar. São perfeitos. E vocês trabalharam juntos, é isso? Trabalhamos e ainda a gente trabalha juntos. Geralmente, Entendi. quando eu preciso de modelagem 3D, porque hoje é muito realista você andar por dentro do seu apartamento, por dentro do seu imóvel. Então, aí sempre quem executa para mim os 3Ds são o Ian, legal. com o estúdio dele. Bom, e o tema da nossa semana de hoje é gerenciamento de obras sem problema, sem dor de cabeça. Eu tenho certeza, se você já passou por alguma obra, reforma aí na sua casa ou conhece alguém, todo mundo fala, obra é dor de cabeça. Não quero mais fazer obra nunca mais, não aguento mais essa obra. Então hoje a gente vai falar sobre como desmistificar isso, como que a gente pode trazer soluções aí, Thalita, eu quero que você já fale aí pra mim, como que eu posso minimizar esse impacto da obra e gerenciar a minha obra. Eu acho que a primeira coisa que eu vejo, assim, na maior parte dos problemas que eu pego com isso, é falta de mão de obra especializada. É aquela pessoa assim, olha, faz um orçamento para mim, você faz um orçamento, você tem uma formação, estuda, tem anos de experiência sobre aquilo. E a pessoa pega um profissional que executa aquilo, aí pega um pedreiro, separado um eletricista, separado um azulejista, separado várias empresas de móveis. Sim. E quer que todo mundo trabalhe junto e a pessoa geralmente trabalha, ela não vive para fazer aquela obra. Então assim, você colocar todo mundo para trabalhar junto é muito complicado. Então o gerenciamento ele é importante exatamente nesse ponto. Você tem um profissional que você vai estar trabalhando, vai seguir a sua vida normal e ele tá lá para você cuidando de todos os problemas que surgirem. Ninguém vai ficar te ligando, olha, eu preciso de um prego. Aí você vai comprar o prego. Aí você chega em casa, então, eu esqueci que agora eu tenho um prego, mas eu esqueci de pedir um martelo, que é a maior reclamação que eu tenho dos clientes, que já passaram por obra e nos contratam exatamente porque não querem nem ter contato com esse tipo de mão de obra, teve algum trauma, algum problema. Então, você entrega, você vai visitar. Eu sempre brinco que o cliente vai visitar a obra. Vai só ver. Só ver. Só ver e tomar decisões, tipo, você quer essa cor ou essa cor. Agora, as confusões que dá, porque dá, né? Dá muita confusão em obra, parece que eles não se conversam entre eles, então sempre tem que ter alguém lá para colocar a ordem mesmo no negócio. Então a nossa função é exatamente essa. É quase o maestro, né? Isso. Coordenando a sua orquestra. Exato, porque senão fica cada um... Não, todos querem, é impressionante, assim, tem um cômodo e é um apartamento inteiro, é uma obra inteira, todos querem trabalhar no mesmo lugar. Então, assim, tem que ter alguém, olha, tem que ter uma sequência, tem que ter um cronograma, um gerenciamento de obra ajuda muito a não chegar materiais atrasados na obra, porque tem materiais que a gente já sabe que você precisa comprar um tempo antes, porque tem um tempo maior de entrega. Sim. Outros materiais não adianta comprar antes, porque vai chegar na obra, por exemplo, metais. Começou
sua obra. Você colocou metais na obra, pode sumir, pode riscar, Sim. podem derrubar um cimento que vai queimar a sua torneira. Então tem tempo, tudo tem datas, cronogramas. Então nada como um profissional gerenciando tudo isso. Facilita Exatamente. muito para o cliente. E até mesmo para custos, né, Thalita? Totalmente. Porque outra reclamação, eu escuto muitos clientes relatando eu imaginei gastar X, gastei 3 vezes mais. Exato, É. exato. Por que isso às vezes acontece? Acontece geralmente porque a pessoa tem às vezes até contrata um arquiteto ou um designer para fazer o projeto, mas resolve executar por conta própria. E aí nessa execução por conta própria, acaba surgindo diversos imprevistos. Às vezes você tem que refazer serviços porque um entrou no tempo errado do outro. Então, por exemplo, você aplicou um cimento queimado no chão e depois você vai pintar. Esquece, vai acabar com o seu cimento queimado, Sim. você vai ter que refazer. E aí o custo daquilo duplica. E eu brinco muito quando a gente passa, às vezes, em frente de comunidades, alguma coisa assim, você vê um pilar que dá para segurar, por exemplo, um prédio e a pessoa tá lá construindo um negócio desse tamanho para segurar, às vezes, um sobrado. Sim. Então, concreto é caro, o material é caro, Mão de ferro, obra aço vai é demorar. caro, mão de obra demora. Então, às vezes, você usa os materiais errados, na quantidade errada, no lugar errado. E, no entanto, você pode usar materiais muito simples que valorizam tanto quanto um material caríssimo. Sim. Né? Nem sempre o material mais caro, o melhor material, né, o melhor da marca, o produto da marca X, Y, ele vai trazer o mesmo efeito que talvez o outro produto bem aplicado ele traga no ambiente. Então, Exato. Até mesmo a mão de obra, né? A pessoa sabendo. Exato. Às vezes tem clientes que, sei lá, compram uma pedra super cara, mas a mão de obra nem conhece como que Exato, faz aquela exato. instalação. revestimento porcelanato 1,20 por 1,20, por exemplo, é difícil É uma mão de instalar. obra especializada. Então não é qualquer pessoa que vai instalar um porcelanato de 1,20 por 1,20. Exatamente. Então certeza que esse profissional vai cobrar muito mais caro, porque existem poucos no mercado e poucos que saibam fazer, entendeu? Então, Mas ao mesmo tempo você não perde o valor que você gasta para instalar aquilo. Porque se você contrata um profissional ruim, você vai ter que retrabalho de comprar material. Aquela economia que não vale a pena, Isso. né? E eu vejo muita reclamação também de clientes meus que falam assim, nossa, eu montei aqui o apartamento desse jeito e ficou tudo tão legal nas fotos, mas na hora que eu coloquei aqui ficou péssimo. Por quê? A pessoa pega isso aqui, essa parede de uma revista, essa parede de um site, aquilo de um blog. E na hora que você coloca tudo junto, você tem que harmonizar aquilo. Naquele ambiente, aquilo fica bonito. Mas se você tem que ter uma pessoa por trás, um designer, um arquiteto, que harmonize aquilo para você. Então, eu acho que também faz muita diferença você ter uma mão de obra qualificada para te auxiliar nesse quesito. E principalmente pegando esse gancho, né, Ian? O projeto, né? Essa é a diferença do projeto. Então, da mesma forma que o seu projeto, quando tem um gerenciamento de obra, funciona, o gerenciamento de obra com um projeto também fica totalmente diferente, né? O resultado. E nos projetos de interiores, as pessoas, você percebe que elas têm essa preocupação na hora de fazer a obra, do gerenciamento, ou elas acham que vou com Deus e vai dar tudo certo? Eu vou com Deus e vai dar tudo certo. Porque, por incrível que pareça, quando até Thalita, a gente, tudo apresenta 2 orçamentos com o gerenciamento e sem o gerenciamento, na maioria das vezes o cliente vai optar pelo sem o gerenciamento. Porque, é o pedreiro da família que vai fazer, é o eletricista do meu primo que vai fazer, entendeu? Então, o cliente acaba tendo essa confiança no prestador de serviço, mas na hora de gerir tudo isso, o pedreiro ele vai chegar e vai lá assentar o piso dele, o eletricista vai lá e vai... Então, muitas vezes o cliente ele não vai ter essa dimensão da real necessidade de ter esse acompanhamento, que é importantíssimo. A gente pode aí até reduzir prazos em obra. E do trabalho também que ele vai ter. Sim. A gente percebe que muitas das vezes no meio do caminho não percebem, eles entram achando que vai ser uma coisa super tranquila e no meio do caminho se estressa e fala, meu Deus, aquilo vira um transtorno, uma tragédia. E é por isso que sempre o cliente fala, eu odeio obra. Porque ele exatamente. sempre vai, tipo assim, por exemplo... Esse trauma. Ter essa recompra, por exemplo, o pedreiro deu uma lista, aí daqui uma semana o pedreiro aparece com outra lista
porque é aquela coisa, eu esqueci disso aqui, esqueci. Eu preciso de agora porque senão minha equipe tá aqui parada, entendeu? Então, isso gera um trauma imenso pro cliente, porque ele não sabe de nada. Ele não sabe, tipo assim, é igual a gente dentro de um hospital operando um paciente. Exatamente. Então, é o cliente. Então, ele vai na loja, fala com o vendedor, aí o vendedor fala uma coisa, o arquiteto fala, não, compra outra, aí o pedreiro fala, não, mas esse tá bom. E aí aí chega na obra outra coisa, e aí é por isso do trauma. Tipo, eu sou muito apaixonado por obra, aprendi a amar muito obra por causa da Thalita, porque eu comecei a frequentar muito mais obra por causa dela, e hoje eu falo que eu gosto muito de estar na obra. Olha! E eu acho que o arquiteto, o designer que tá dentro da obra, quando ele fica atrás do computador e projeta, ele tem uma visão completamente diferente. Porque tudo você pensa, como que vai ser executado isso? Exato. Não é? Exato. Será que isso vai dar certo? Como é que eu vou fazer a passagem desse fio? Como é que é essa marcenaria? Então, isso também acrescenta muito. Ô, Thalita, e quando a gente fala em gerenciamento, eu acho que também tem muitos mitos por aí, né? Então, você faz um gerenciamento, por exemplo, eu já tenho o meu pedreiro, eu já tenho o meu eletricista. Você também consegue fazer esse gerenciamento com essas pessoas? Consigo. Ou não? Tenho que ser a minha, né? Não, você tem uma empresa parceira, como é que funciona? Consigo. O que eu faço das duas formas. Tanto, às vezes, a pessoa já tem uma equipe que é da confiança dela e ela simplesmente quer uma assessoria, um gerenciamento que você oriente essa pessoa que já trabalha com ela. Tem vezes que dá certo, tem vezes que não dá certo, porque às vezes a pessoa que tá lá é primo, parente, não sei o que, do pai da pessoa que tá fazendo, e aí fica fazendo aquela confusãozinha, tal. Tem vezes que eu já fiz isso, faz mais de 20 anos que eu faço obra, que dá super certo, tudo corre bem, dá tudo certo, funciona. Mas o que eu mais faço hoje em dia é obra, valor, preço fechado, global fechado. Então, assim, eu já apresento o projeto pro cliente gosta daquele projeto, eu travo um valor final. Então, o seu projeto vai custar tanto, nem a mais nem a menos, exceto se o cliente faça alguma alteração de material que tem ali. Eu não quero mais esse porcelanato, saiu um porcelanato diferente no mercado, eu quero trocar. Então, isso dá uma segurança de que você se programe como cliente de pagar aquilo ao longo das parcelas, que você combina, né, durante o tempo de obra, e ao mesmo tempo que você vai conseguir concluir aquilo 100% para não ficar no meio do caminho com uma obra que custa, tipo, 3 vezes. Eu tenho uma obra aqui na frente da minha casa. Eu fico olhando assim, eu falo, gente, que dó. Meu Deus, eles estão há mais de 1 ano fazendo, já passaram 5 empreiteiros diferentes na frente. Eu não quero ir lá e ser enxerido e falar, caiu meu cartão. Caiu meu cartão. Posso te ajudar? Porque eu tô vendo que eles estão lá patinando e eu vejo que eles instalam material e aí depois estão quebrando o material. Gente, dá uma dó, assim, é uma coisa impressionante, sabe? Mas acontece. Acontece. Eu não sei, a Thalita, com experiências de pessoas separadas, eletricista separado, gesseiro separado, mas eu procuro, sempre quando eu gerencio alguma obra, tipo, contratar uma empresa que contenha todos. Porque eu acho que para resolver problemas dentro da obra é mais fácil. Por exemplo, sei lá, danificou um metal. Quem é o responsável essa empresa. É a empresa, entendeu? Não tem aquela de ficar passando, né? Porque aí, se danificou uma peça dentro da obra, sumiu uma peça dentro da obra, você nunca mais vai achar, né? Porque, foi o gesseiro. Não, mas foi o pedreiro que estava aqui. Não, mas foi o pintor que... Entendeu? Então... Demanda mais demanda tempo. muito mais trabalho. Do profissional ficar dentro da obra. Porque aí, de fato, é um maestro mesmo. Full time dentro do local, uma pessoa responsável. O Ian fazia muito isso, eu mandava ele para algumas obras assim. Você vai ficar full time nessa obra. A gente pegou uma obra no shopping, né? Que ele tinha que ficar lá e de fato gerenciar, porque tinha a equipe de civil, mas também ao mesmo tempo tinha do ar-condicionado, do circuito de TV. Então eram várias obras grandes, tem obras grandes. Mais pessoas. Muitas pessoas, muitas pessoas. Ótimo. Gente, nosso bate-papo tá ótimo aqui. Se deixar a gente, continua. Mas eu vou chamar um comercial bem rapidinho e daqui a pouco a gente volta.
Voltamos com o nosso Arquidecor Show e agora é o momento da gente ver fotos de projetos, tudo isso que a gente comentou e falou, então a gente vai ver na prática aqui e daqui a pouco eu vou pedir umas dicas também para a Thalita e para o Ian de como gerenciar a nossa obra aí sem problemas. Então vamos lá ver algumas imagens. Thalita, conta um pouquinho dessa foto. Essa foto, ela já é um pouco antiga, mas são problemas que a gente encontra no meio da obra que faz toda a diferença você ter alguém que entenda. A gente estava quebrando, né, um apartamento no Brás, é um apartamento super antigo, aqueles prédios antigos do Brás, e a gente estava propondo de fazer uma cozinha integrada, um padrão mais atual, trazer o apartamento para as décadas atuais. Sim. E a gente estava quebrando a parede, no meio da parede tinha não só um pilar, como um pilar com reforço, então tinha esse V no meio do caminho. E aí a gente falou assim, e agora? O que vamos fazer? A surpresa. A surpresa. E aí tivemos que mudar o apartamento inteiro. Aqui a lavanderia era do lado de cá e a cozinha era pro lado de lá. A gente teve que inverter a lavanderia com a cozinha, então mexemos na hidráulica do apartamento e no andar de baixo. Toda uma adaptação em loco de projeto, sem perder o prazo. A obra continuou, o prazo correndo. Sim. E a gente teve que adaptar aí no meio e usar isso como partido. Acabou integrando isso aí na decoração e ficou. E isso também faz diferença no gerenciamento de Muito. obra, porque muitas coisas podem acontecer, né? Muito. Muitas. Muito. Aqui é uma foto de um antes, são duas fotos seguidas. Como Essa é é outra? uma. E aí tem mais uma, que é essa daqui. Tá. Então aquela cozinha, ela tá aqui atrás dessa escada. Tá. Então isso é uma residência. E hoje com esse conceito aberto, tudo integrado, dá para fazer em casa também, Sim. né? Então nada como uma pessoa especializada. A gente tirou essa escada do meio do caminho. Nossa, eles tiraram uma escada. Tiramos. Eu acho que na próxima foto tem como ficou. Tá, Essa vamos parede foi retirada. Então aí já é o mesmo lugar. Então a escada foi toda remodelada. Vigas em cima desse forro foram passadas metálicas, né, para segurar a laje, porque tudo continuou como estava. Tá. Então, para segurar a laje foram feitos reforços. A diferença da arquitetura, por exemplo, naquele nicho no canto, é para esconder pilares que estão ali para poder fazer esse reforço. Então, usar disso como partido e integrar o ambiente aí inteiro faz muita diferença, Muita porque não dá para diferença. simplesmente tirar uma parede. Sim. Já cheguei em obras que tinha metade de uma viga quebrada, que você até infarta. Você fala, gente, Vai cair. isso aqui, né? Prédios agora com alvenaria estrutural, alvenaria inteirinha rasgada. Então, assim, tem que ser uma pessoa com consciência, porque Sim. aí você não tá colocando só a sua vida em risco, como a das pessoas também. Legal. Esse aqui é um prédio, é um retrofit, é uma obra de um retrofit que foi muito legal. Eu fiz esse trabalho para uma empresa que chama VBI Investimentos e eles compraram esse prédio na Avenida Paulista, na Paulista com a Consolação, praticamente, ali é a Rua Bela Sintra. Tá. Então era um prédio antigo, do antigo Banerje, e aí a gente trouxe ele pro contemporâneo, né, para 2020, aí 2010, na época do prédio. E isso aqui foi um desafio, eram mais de 1.000 pessoas em obra dia. Então, era um desafio gerenciar essas 1.000 pessoas. Eu ficava full time nessa obra. Foi uma obra E tinha uma equipe também. tinha com você. equipe, então tinha que gerenciar o civil, gerenciar o ar-condicionado, o piso elevado, o forro modular. Então, todas essas equipes tinham que ser gerenciadas. Entendi. E o pior, esse prédio ele foi feito, o retrofit dele, com andares alugados e funcionando. Isso então, que eu ia perguntar, se funcionando. pessoas. Não Tem estava essa emoção, vazio. tem mais. A maioria dos escritórios eram escritórios de advocacia. Tá. A gente já sabe que já é mais um problema. Eu posso falar porque eu também sou advogada. Então, para arrumar uma confusão não é muito difícil. Então, imagina, você colocar uma fachada por fora e depois ter que ir tirando a fachada existente com pessoas trabalhando final de semana, à noite. Então, foi uma obra muito legal. Aqui é uma valorização, é um exemplo de uma valorização também. Foi mais de 3 vezes o valor investido Nossa. pela compra e pela reforma, depois para venda. Então, isso é um exemplo de o que um gerenciamento eficiente não possível, faz. né? Exato, Exatamente. exato. Nossa, muito legal.
Aqui Nossa. também são casas, às Dá até vezes. medo, né? Exato, de valorização. medo. E assim, eu amo projetos dessa forma. Então, quanto pior, melhor. É. Pra mim, Ai, quanto que pior, legal. melhor. Quanto Porque mais daí. BO, melhor, entendeu? Exato. Então você Vocês vê que tem gostam. infiltração, tem mofo, tem tudo dentro da casa. Tem mais fotos dessa mesma residência. Aqui já é o E depois, aqui já né? é depois. É um dos trabalhos de valorização para venda. Então, você pega o imóvel super antigo. Geralmente, esses imóveis estão abandonados, com problemas de inventário. Sim. Foi até um dos motivos de eu ter feito direito agora, como que complemento, para cuidar dessa parte de inventário. E comprar esse tipo de imóvel, reformar e vender. Então, você dá uma carinha nova no imóvel, atualiza o imóvel e faz toda a diferença. Nossa, né? e é um investimento. Faz toda a né? diferença. Muito legal. Faz toda. Tem mais aí? Aí também a foto da mesma. Essa parede aqui era aquela parede verde que estava na primeira foto. Ah, tá. Então aqui é mais ou menos vamos dizer, um decorado para a pessoa ter uma ideia do que ela pode fazer na casa. Isso aqui é uma casa no interior de São Paulo. Então é uma ideia, uma sugestão de como pode ficar a casa. E assim, se a pessoa também quiser comprar a casa, é uma das áreas que eu trabalho também, né? A gente tem dentro da empresa. Quer comprar a casa com tudo? Pode levar tudo. Porteira fechada. Já Porteira vai, só vai com a fechada, roupa. só muda com a Adoro. roupa. É uma das Muito áreas da legal. nossa empresa. Aqui é o banheiro dessa Banheiro casa. também. É uma casa de baixo padrão. E então é uma casa que, assim, também é 4 vezes o valor do que você investe. Sim, mas acho que tem o antes aí também. Vamos ver se tem o... Aqui já São é várias outra, fotos, né? O São padrão várias, integrado também foi aberto. Mas a mudança, aqui. né? De uma Não, parede total. do jeito que estava Total. pra forma Casas que tá agora. abandonadas, você vê essa daqui também, é outra casa, uma residência na Moca, como era a casa antiga, de muitos e muitos anos, marcada aí dos anos 80, né, uma Nossa. cozinha 70, 80, e trazer ela para o mundo atual. Então, Entendi. assim, esse gerenciamento, por exemplo, em uma simples foto, você vê que você tem que cuidar da pessoa que faz o piso, da empresa que faz o móvel, do graniteiro, do pessoal da iluminação, do pessoal do gesso. Então, é muita gente muitas pessoas, envolvida. Muita né? gente, né? Muita pessoas. gente envolvida E no aí, mesmo projeto. saber organizar em todos os momentos para entrar certinho, para encaixar e não ter, tipo, a pessoa que tá lá instalando o piso com a pessoa que tá pintando em cima do piso, é uma dinâmica e tanta. desafio. Aqui são valorizações, né? Gerenciamento. Geralmente, esse tipo de obra, ela é um pouco mais complicada, porque a pessoa mora dentro de um apartamento e ela fala assim, olha, eu quero reformar o meu banheiro, mas eu não vou para outro lugar, eu vou continuar morando dentro da minha casa. Que também tem esse cenário, né? Muito, Não a é gente não tá muito falando só de comum. obra do Que não zero, tem ninguém, que é lindo, exato. né? Então, assim, você tem que ter todo o cuidado de ficar mais tempo na obra, porque você está dentro da casa da pessoa, Sim. as coisas pessoais da pessoa estão lá dentro, a gente tem que ficar olhando, ver se a pessoa está fazendo direitinho, saiu do ambiente, limpa os pés para você poder sair, porque você está circulando por dentro da casa da Sim. pessoa. Para entrar material, você olha para não estragar, não quebrar, não bater em alguma coisa e acabar estragando. Então é um trabalho bem. Esse é o banheiro daquela outra casa. Só foi... O Aqui, estado, ó, o antes e exato, depois. o estado que estava o banheiro, e aí você dá um charme. Gente, total, coisas muito simples. São móveis comprados na internet, tipo móveis simples, pias simples, mas que dão um charme Toda diferença. especial. É o que eu falo, E saber não é fazer, valor. né? Não é um vaso sanitário de R$4.000 que vai valorizar o seu banheiro. Não Sim. é isso. É você organizar as coisas bonitinhas. Tem coisas muito legais por um valor muito acessível, que você consegue deixar bonitinho, atual, que todo mundo vai olhar e falar, você gastou uma fortuna. Não. Eu acho que é muito legal essa parte. Eu acho... acho que aqui é outra São mais foto fotos da cozinha casa, que abriu, exato. né? Isso daqui é um plus para quem tá entrando na área agora. Gente, vale muito a pena. Eu sempre falava isso pros meninos que trabalhavam comigo. Investir nessa parte de compra um imóvel velho, reforma e vende. Porque saber fazer, a gente sabe. Então, sabe e por um preço melhor do que você ter que contratar uma pessoa que vai fazer. Sim. Então, assim, é um diferencial, é uma área muito boa para quem tá começando na arquitetura agora. Sim.
fazer esse tipo de coisa. De é um reformas, bom investimento. Exato. Você trabalha para você, você tem a sua renda. Claro, o primeiro é o mais difícil. Sim. Depois que passou o primeiro... Depois vai. Vai. Bom, acho que a gente já viu bastante fotos aqui. O que eu quero pedir agora para você, Thalita e Ian? Que vocês me dê dicas, né? Quem tá reformando, eu tô no meio, ou eu vou contratar, o projeto vem primeiro, né? Fala um pouquinho, assim, as principais dicas de quem pretende reformar a sua casa. Quem começa? Quer que Pode ir. Começa. Olha, eu acho que tem duas dicas primordiais. Primeiro, você contratar principalmente pessoas que façam o projeto e tem alguém, não que ela precise executar necessariamente, mas que ela tenha alguém que trabalhe junto com ela, que execute a obra. Isso facilita muito os seus problemas de um não ficar jogando pro outro, e aí aquilo acaba se transformando num caos. Uma bola de neve. Problema, exato, que você tem que administrar durante a obra. Então, essa é uma dica. A segunda dica que eu dou, trabalhar sempre com preços fechados. Procure profissionais que trabalhem com preço fechado. Esse negócio de trabalhar por dia, eu cobro tanto por dia, e aí você não está lá full time, você não sabe se a produção da pessoa é aquela, aí às vezes você programa eu preciso de uma semana de eletricista, o eletricista fica lá um mês para fazer uma coisa que ele faria em 2 dias. Então, assim, faça sempre valores com preço fechado, porque você consegue como cliente se programar, e a pessoa também consegue te executar e entregar exatamente o que você está esperando. Sim. Porque é muito triste. Eu já passei muitas vezes, inclusive há 2 semanas atrás, recebi a ligação de um amigo que ele falou assim, poxa, Thalita, na época que a gente fez agora a faculdade de Direito, você me passou um orçamento, eu achei um pedreiro que me cobrou metade do preço e acabei caindo no conto da carrochinha. Fechei com ele, paguei as primeiras parcelas, ele sumiu e aquilo virou um imbróglio e acabou. E aí agora a gente tá lá tentando ajudar. E é um sonho, né? É um sonho. É um sonho. Porque a gente faz o projeto pra pessoa viver na casa dela, sei lá, 2, 5, 10 anos, né? Então a pessoa vai vivenciar aquilo todos os dias da vida dela, entendeu? Então você, é que nem a Thalita falou, você contratar um profissional especializado que saiba fazer esse serviço, projeto, junto com acompanhamento de obra. Eu sempre falo para meus clientes que não é um gasto que ele está tendo, é um investimento que ele vai ter na obra dele. Exatamente. Entendeu? É a valorização do piso que ele foi lá e gastou, é a valorização da tinta que ele foi lá e gastou. Porque aí, se você não tem esse acompanhamento muito redondinho, vai o pintor, aí vai e pinta. Aí depois o eletricista, eu preciso passar uma caixinha aqui. Vai lá e quebra de novo, já estava pintado. Então, é um investimento muito grande. Então, assim, uma dica procure, sim, um profissional, um arquiteto, um designer, que é muito importante. Né? Nós não somos contra aos pedreiros jamais, porque sem eles a nossa obra não mas é bom ter um respaldo de alguém que esteja lá para fazer o projeto, para você visualizar o projeto em 3D. Isso é muito importante, porque às vezes o cliente compra o revestimento, chega na hora, está instalado, o cliente fala assim, nossa, mas não era isso que eu estava pensando. Então, ter essa parte também do cliente visualizar. Hoje temos tecnologias aí de realidade virtual, você colocar o óculos e andar dentro do seu ambiente. Sim. Então, acho que isso é muito importante, é um investimento para a sua obra. Bom, então já temos as dicas, você que está reformando, redecorando aí a sua casa, pega essas dicas de ouro, valiosíssima, e assim que você começar a sua construção, sua reforma aí, marca a gente. Marca a Thalita, segue a Thalita, o Ian e marca aqui também o nosso programa. Bom, a gente já tá chegando ao final aí, tá vendo como foi fácil? Muito rápido. Gente, eu adorei o nosso bate-papo, muito obrigada, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, aprendi muito hoje, espero que todo mundo tenha aprendido aí um pouquinho e quem sabe mais programas, né? A gente vai pensando em novos temas. Com certeza. Aí. Muito obrigada, viu? A gente que agradece. Eu que agradeço. E é isso, esse é o nosso programa Arquidecor Show. Semana que vem tem mais outros 2 convidados e aguardo você. Tchau!